Olá, mais um Café com Money. Toda terça e quinta, sempre que possível, e hoje deu, eu ligo aqui, conecto a câmera e gravo um vídeo que depois vai estar lá no YouTube também. Então é onde eu toco alguns temas da estratégia que eu utilizo para investir em ações, a estratégia Money Maker. E, cada conversa nossa, cada bate-papo é uma oportunidade de trazer um desses temas aqui para a nossa discussão. O de hoje, eu estava lembrando, coincidiu dois pontos interessantes. No domingo, eu enviei a minha newsletter tradicional, onde eu falei um pouquinho sobre o que eu chamo de as poucas boas, bonitas e baratas. Como é que a gente cria um radar de ações, como é que a gente define qual é o nosso escopo para poder, de fato, fazer boas escolhas no mercado acionário, fazer boas compras. Qual é a importância disso? E coincidiu também que justo na segunda-feira, no dia em que começa a semana, a queda da Bolsa, caiu mais de 2%, não só aqui no Brasil, a gente também tivemos os mercados externos tensos, e isso me chamou a atenção nessa coincidência por um fato interessante. Quando a gente vê uma queda, e eu já comentei isso em outro vídeo, o Navegando nas Crises, como é que a gente deve se comportar, e eu comentei um ponto que é o preparar-se antes. Na verdade, a gente tem o que fazer antes da crise, durante o momento da crise e depois. Quais são os comportamentos que deveríamos adotar nessas três etapas? E o curioso, quando a gente está numa queda acentuada, e aí o ponto interessante, no momento da queda, você tem tanto aquele perfil que não se preparou e entra na queda assustado. Obviamente, se o mercado cai, é porque você tem uma pressão vendedora maior do que a compradora, por mais que se diga, da mesma maneira que você tem vendedor, você tem comprador. Sim, é verdade, senão o negócio não sai. Mas os preços em movimento de queda indicam, obviamente, que existe muito mais, uma força maior para você se desfazer de ativos do que para adicionar, ampliar a sua carteira. E de uma certa maneira é o que aconteceu na queda de ontem. Podemos aqui encontrar 1000 motivos, desde a denúncia contra as offshores de Paulo Guedes, que eu acho que inclusive foi o que menos fez preço no mercado, me arriscaria dizer que foi a menor parcela, como também o mercado externo, que estava tenso. Então sim, você tem aqueles que estão em pânico e estão tentando desmontar posições. Alguns por necessidade, outros porque, de fato, o desespero bateu. Agora, vamos falar de um outro perfil. Vamos falar do perfil que conseguiu se preparar. Aquele investidor que chegou num dia como o de ontem e tinha caixa, tinha recurso, ele poderia comprar. Agora, o grande problema, o grande ponto, que é o da nossa conversa de hoje, que é o que eu falei também na newsletter de domingo, é que não adianta você chegar num momento desse sem saber o que fazer. Você tem que ter um mínimo, um leque de opções para que você possa escolher. O paralelo que eu fiz na edição de domingo foi com a compra de um imóvel. E o curioso é que eu estou fazendo isso agora. Então eu estou na busca de um imóvel e estou passando por esse processo. Quando você vai buscar um imóvel, seja por qualquer motivo, profissional, você precisa de mais postos de trabalho, ou pessoal, para sua família, você tem algumas premissas, você tem alguns critérios. Você define o que você está buscando. No mínimo, você vai definir o recurso que você vai alocar. É mais ou menos o que eu estou fazendo agora. Então, a minha família somos 4, 2 crianças, precisamos de 4 dormitórios, precisamos de mais do que 2 vagas na garagem. Então você começa a definir quais são os critérios, onde você quer buscar esse imóvel, quanto de recurso você tem para investir, será que você vai pagar à vista ou você vai financiar, ou inclusive vai colocar um outro imóvel na troca. Isso aqui é um exemplo talvez mais extremo, e a gente tem um cuidado, a grande maioria das pessoas, um cuidado muito grande quando sai nessa busca, quando sai na busca de um imóvel. O curioso é que a gente não tem nem de longe o mesmo cuidado quando a gente busca ativos para a nossa carteira de investimentos, ações.
que eventualmente podem se converter no imóvel, eventualmente podem se converter em bens de consumo. Eu, como comentei, né, no domingo, eu me arrisco a dizer que talvez a gente tenha mais cuidado para escolher uma geladeira do que para escolher um ativo, uma ação para a nossa carteira. Eu não sei dizer bem o porquê, né? Tem uma série de motivos, acho que um deles é a facilidade de você comprar um ativo, né, uma ação, hoje em dia principalmente, né, você, a 2 cliques, né, você logou, comprou em uma corretora. É muito simples, muito fácil, a burocracia é zero, né? Toda a parte burocrática que, por exemplo, você enfrenta na compra de um imóvel físico, né, toda a questão de escritura, de contrato de compra e venda, todo o processo que você tramita até concluir é muito complexo, né? Ele te dá um peso maior. A imobilidade também, né, de um imóvel, ou até mesmo, vamos pegar o exemplo da geladeira, né? Você compra na perspectiva de que ela vai ficar na sua cozinha por 10 anos. A gente não tem a mesma perspectiva com ativos, com ações, né? E esse é um grande problema. Um dia como o de ontem, né, um dia de queda forte, e outros virão, né? Ontem foi um dia até, eu nem diria que é uma queda tão forte, a gente passou por circuit breaks, né? Cair 2%, não deveríamos encarar isso como um grande momento de tensão. Enfim, mas sim podemos encarar como um momento de oportunidade, desde que a gente tenha o mapa do que nos interessa. Você entra numa loja para comprar um televisor, você tem mais ou menos os parâmetros. Quantas polegadas, que você quer uma tela fina, você quer um recurso X, Y, você quer com ou sem moldura, N características. Você quer garantia, não quer garantia? Quanto tempo? Tem uma marca que você prefere? Então veja só, a quantidade de elementos que a gente considera para comprar uma simples TV ou um complexo imóvel, né? Mas o imóvel até você poderia usar esse argumento, né? Pela dificuldade, por ele ser algo muito imobilizado. Mas o fato é que a gente não usa os mesmos critérios. Normalmente a gente vê uma queda de ontem, ignorando aquela parcela que se assustou e vendeu, né? Pensando naquele que foi para comprar. Normalmente ele chega nesse momento na bolsa catando a dica do momento, ele não está preparado. Aqui um colega, né, o Victor, perguntou, né, qual que estão com mais potencial nesse momento. Depende um pouco, de novo, né, do seu próprio perfil. Dentro do meu perfil, né, quando eu olho o meu radar de ações, né, então eu tenho um critério que antes de chegar no momento de tensão, eu já identifiquei aquelas que me interessam. Então tenho ali uma lista de ativos que me interessariam comprar. Nesse radar, e aí eu deixo esse disclaimer, porque talvez, Vitor, para você seja outro, né, seja um outro grupo de ações. Hoje eu começo a olhar, por exemplo, com interesse, acabei de comprar recentemente Ambev, eu achei que estava num preço muito descontado. Ontem caiu mais, né? Mas a Ambev para mim era uma que, inclusive, eu já tinha vendido lá atrás, eu recomprei, ampliei em 11% o número de ativos. Setor do varejo, eu não sei se você caracterizaria isso como varejo, mas eu olho o Pão de Açúcar, ela está no meu radar e é uma que me interessa. Um pouquinho lá atrás, né, eu comprei BR Malls, que aliás é uma recorrência desde do pré-pandemia. Ganhei muito nas quedas de BR Malls sem fazer short. Eu vendi ela pouco antes da pandemia começar, tinha essa percepção de que os shoppings seriam afetados e venho recomprando e vendendo, e recomprando e vendendo de forma sucessiva. A última entrada foi 3 semanas, talvez. Inclusive, eu estou com perda em BR Malls. No momento, ela seguiu caindo. Eu tenho a consciência de que, e é algo que eu sempre repito, né, eu posso ganhar em 2 dias, mas eu estou preparado para esperar 2 anos. Aliás, né, em falar em 2 anos nem é uma coisa muito errada, porque a gente vai cruzar um ano eleitoral. Então, turbulência não vai faltar. Então, quando a gente fala, né, o que eu compro, né, que ativos eu compraria, essa pergunta você nunca deve fazer no momento da crise. Você faz ela antes, faz ela num momento calmo, de preferência, faz ela com o mercado fechado. Monta uma lista de ativos que te interessem. Qual o critério que você vai querer adotar para esses ativos?
Então defina. Não precisa ser os meus critérios, né? Cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu objetivo. Quando você faz isso, quando você deixa muito claro os critérios que fariam você entrar num ativo e o preço que faria você entrar, num momento de crise, ou melhor, num momento de turbulência, como foi ontem, e como será outros dias, pode ser que hoje também, apesar dos mercados abrirem no positivo lá fora, quem garante, né? Pode ser que o mercado também tenha novos momentos de instabilidade. Se não hoje, a gente vai passar isso a vida inteira. No momento que você definiu os critérios que te atendem, o preço que te interessaria, fica fácil você, tendo caixa na mão, fazer as escolhas. Aí a diferença passa a ser só no momento de entrada. Eventualmente, num dia como ontem, você pode olhar e falar, legal, está atrativo, porém, eu vou dividir a minha entrada. É o preço médio que eu acho positivo. Esse preço médio é bom de fazer. Imagina que você definiu que 5% da sua carteira vai ser em determinado ativo a determinado preço. Ele não chegou no preço. Num momento de estresse, ele finalmente encontra o preço que você gostaria. Você pode ainda não ter a certeza, e você nunca vai ter a certeza absoluta da entrada. Porém, você pode ter a opção de ir comprando aos poucos. Né? Então, divida essa entrada, esses 5% em 5 entradas diferentes, né? E vai fazendo essas compras gradativas. Eu tenho feito isso muito com alguns ativos. Né? O mercado de fora ele deu uma esticada muito maior que o daqui, do Brasil. Mercado americano, bolsa suíça. No que eu estou entrando lá, eu estou entrando de forma parcial. Porque mesmo que aquele ativo chegue no preço que me interessaria, pode ser que ele sofra ainda novas penalizações. Pode ser que ele me dê novas oportunidades de entrada. Construir esse preço médio dentro do seu objetivo de alocação é muito bacana. É bastante oportuno, né? E é interessante, né? Você definir o seu preço atrativo. O preço que te interessaria entrar em determinado ativo. O mercado chega naquele preço. E não é raro que ele vai continuar caindo. A possibilidade desse seu preço de entrada ser o fundo do mercado é extremamente rara. Né? Pode até acontecer, provavelmente vai ser por sorte. Dificilmente vai ser pela sua habilidade de acertar esse fundo, ou o topo, né, se fosse no sentido oposto. Então a mensagem de hoje, né, dessa nossa conversa principal é você definir de antemão quais as ações que te interessariam comprar. Qual é o seu radar de ações? Né? Que ações você quer ter no radar? A Bolsa oferece, não sei, hoje deve ter provavelmente mais de 500 papéis diferentes. Alguns vão estar fora do seu radar por baixa liquidez, outros porque a empresa tem alguma complicação, outros porque você não vê como upside, não importa. O fato é que, mesmo que todos te interessassem, não, André, me interessam todos os 500, eu acho que todos são atrativos. A verdade é que você não vai conseguir lidar com 500. Não tem como lidar com 500 ativos diferentes. É impossível. E a mesma coisa vale, de uma certa maneira, vem aqui a pergunta, né, do Vitor sobre títulos, né, atrelados ao IPCA. Quando eu olho para a renda fixa, eu tento, até pelo meu menor conhecimento de renda fixa, eu tento conectar cada um dos títulos que me interessam, não com uma especulação, mas com um objetivo. Por exemplo, o IPCA+. Eu sei que ele pode sofrer marcação a mercado por uma continuidade da subida da Selic. O Banco Central já sinalizou uma nova subida de 1 ponto percentual. Sabemos que ao longo do próximo ano podemos ter outras. Ainda não estamos no ponto ideal, né, em que a inflação esteja sob controle e as incertezas tenham arrefecido. Então, sim, quem comprar o IPCA+, pode sofrer ainda alguma penalização. Boa parte já foi, mas pode sofrer. E por que eu ainda mantenho? Né? Por que eu compro o IPCA+.
Quando eu entro nesse tipo de título do Tesouro, ele para mim tem um objetivo muito específico. Ele tem uma duração de média longa e eu estou objetivando utilizá-lo realmente mais lá no futuro, é uma fonte de renda. Agora, eu sei que ele foi penalizado e pode vir a ser ainda penalizado com novos aumentos da Selic, né? Da mesma maneira que a gente não vai encontrar o ponto ideal de comprar uma ação, né? A gente também não vai encontrar o ponto ideal da Selic, né? Em que momento a Selic vai parar de subir? Ela vai parar no 8,25, no 9,25? Ela vai cruzar os 10%? Os 2 dígitos? Talvez sim. Né? Eu lembro lá atrás, né, quando o sentido foi inverso, né, eu realizei ganhos fantásticos com o IPCA+, quando a Selic ela foi baixando gradativamente do 14,5%, e, se eu não me engano, não tenho o ponto exato, mas boa parte das minhas posições eu desmontei quando ela estava ali por volta de 8%, mas a Selic caiu a 2%. Então ela seguiu caindo, eu poderia ter um ponto ideal da saída daquele título. Então o meu ponto, né, hoje talvez eu evitasse um pouco os pré-fixados puros, né? Talvez aí você entre muito no campo da especulação, mas eu principalmente, né, o meu ponto principal de decisão é o que eu vou fazer com aquele ativo, com aquele título, né? Qual é a posição dele. Um exemplo no outro extremo, caixa operacional ou a minha reserva de emergência, eles estão em grande parte no Tesouro Selic, porque eu não quero ter marcação a mercado nesses títulos. Eu quero ter a mínima marcação a mercado possível. Um caixa operacional de ações, eu posso precisar ele em 2 dias. Né? Então, inclusive uma parte dele, uma parte pequena, fica até no caixa mesmo, na conta corrente, sem rentabilização. Né? Por isso que eu digo, né, é importante quando a gente fala de renda fixa, você conectar qual é o seu objetivo com o que você vai escolher em termos de papel. Todos têm a sua função. O lado da especulação, você precisa deixar ele extremamente sob controle. Né? É muito difícil. A gente já viu casos no Brasil fantásticos de acordar e você vê, lógico, não é uma realidade que a gente vai encontrar hoje, mas a gente já viu picos de 40 pontos de taxa de juros base. Né? Então esse é um ponto relevante. Né? Aqui o CDB de liquidez diária, outro recurso. Então pensa dessa maneira. Defina, né, voltando aqui no tema da conversa de hoje, defina qual é o seu radar, quais são os seus critérios, o que te faz escolher um ativo. Eu estou falando de ações, mas como veio a pergunta sobre títulos públicos ou renda fixa, né, vale também para isso. Qual é o seu mapa de escolha? Dentro desse mapa de escolha você vai dizer se aquela entrada é boa ou não. E se houver a dúvida, e sempre vai existir, a possibilidade de você fazer entradas gradativas existe. Né? Aquela coisa de, nossa, caiu demais, não pode cair mais. Pode. Quem disse que não pode? Ah, mas eu acho que agora chegou no fundo. Pode ser que tenha chegado, pode ser que não. Não trabalha com a presunção da certeza. Né? Por mais que alguém tenha te dito, né? O Moneymaker falou que vai subir. Não importa o que o Moneymaker falou. Não existe essa previsão do futuro, o que vai acontecer amanhã, depois. A quantos pontos fecha o Ibovespa nesse ano? 150? 130? 70 mil pontos? Não, 70 mil pontos acho que é um exagero. Mas o exercício é esse. Tira a previsão de lado, defina os seus critérios e dentro dos seus critérios vai ficar fácil. Quando vier uma queda, você olhar na sua lista, e não é olhar na dica do colega, não é olhar no que estão falando nas redes sociais, a dica do momento. E em geral, quando vem a dica do momento é porque ela já subiu, né? Então você vai entrar no pior momento. Olha naquelas que você já identificou. Olha no seu radar. Tenha um radar de ações. Tendo esse radar de ações, e aí o critério. Né? Inclusive eu vou compartilhar o meu critério no Money Talks, né? Que se você não se inscreveu, vale a pena. Mas aquilo lá é o meu critério.
pode ser que ele case com o seu, pode ser que o seu perfil seja parecido com o meu. E aí vale a pena você usar os mesmos critérios. No geral, você vai pegar o conceito e você vai adaptar ao seu interesse, a sua busca, a sua tolerância ao risco, ao seu objetivo de rentabilidade. Quando você tem esse mapa, né, e aí eu, por exemplo, trabalho com 40 ativos. Então, dos 500 e poucos, eu reduzo para 40. E aí o cuidado também é o seguinte, né, não quer dizer que 40 vão entrar na sua carteira. Não faz nem sentido ter 40 ações na carteira. Eu até lembrei, né, eu estava dando uma palestra, né, fazendo um dos cursos, né, na época que tinham os cursos presenciais. Hoje eu não retomei isso e talvez seja mais raro do que antes. E num dos breaks, um colega me chamou, né, que estava assistindo. Ô André, eu estou aqui, eu tenho 55 ações na carteira. Eu acho que eu não entendi bem. Você tem 55 ações na carteira? Então eu vou comprando, aí eu fico com... Eu não sei a hora de sair, eu vou acumulando e também eu fico com receio, vai que valoriza. O cara criou um portfólio, uma carteira que é absolutamente desnecessária. Quando a gente fala, se você está buscando diversificação, com 15 ativos bem escolhidos, você provavelmente já alcançou a diversificação ideal. Claro, né, se forem 15 bancos, você não alcançou nada, né? Você só tem tickers diferentes, é o holder, né? É bem isso, né? O holder e como se chama? Os acumuladores, não é nem holder. Então, com 15 ativos está ótimo, você não precisa ir além disso. Bem escolhidos, bem distribuídos, você atingiu o objetivo de diversificação. Esse colega que tinha 55 ativos na carteira, ele estava criando uma complexidade desnecessária. Provavelmente tinham ativos ali que estavam caminhando na mesma direção, provavelmente tinham ativos que ele não estava conseguindo acompanhar. Ele talvez já tenha até perdido a oportunidade de realizar ganhos ou de comprar mais daquele ativo e nem se deu conta. Então, o custo de transação, claro, hoje em dia caiu muito, né? As corretoras gratuitas, né? O corretagem zero, existem muitas alternativas, mas mesmo assim, imagina você gerenciar 55 ativos. Talvez esse colega lembre na hora de declarar o imposto de renda, né? Quando ele tem que tabular toda aquela quantidade de ativos, ele se dê conta que, caramba, exagerei, né? Mesmo na hora de fazer o DARF mensal, imagina com a complexidade. Bom, enfim, o que eu quero dizer é que eu tenho 40 ações no meu radar e eu não vou ter 40 ações na minha carteira. São 40 opções que eu acho que atendem os meus critérios, que eu também não são eternas, eu revisito elas a cada... O ideal seria a cada ano, né? Não ter uma revisão tão frequente. No Brasil, pela instabilidade, não é raro eu antecipar para 6 meses, revisar essa lista das 40, né? Não é um mercado tão estável quanto gostaríamos, né? Então, das 40, eu tenho um segundo filtro, que é o dia a dia, essas compras gradativas. Então, tanto as entradas quanto as saídas, eu vou monitorando a minha carteira. Então, tem momento em que ela está com 18, 19 ativos, e tem momento que ela está com 10, 12, 8, né? Então, em média, ao longo do ano, eu arriscaria que eu estou nesse 15, 16 ativos, que já me dão uma boa diversificação. E o principal, né? Quando você tem um radar, não é só para saber escolher quando comprar, mas você também pode revisitar e saber o momento de sair de um ativo. Você tem um critério bem definido. Ou até trazer novos ativos. Quando eu falei da revisão anual ou semestral, não significa que eventualmente um IPO que surgiu, ou uma ação que entrou, que teve alguma mudança estrutural interessante, que passa a atender critérios que você tinha definido. Então você pode fazer esses pequenos ajustes, porque você tem o mapa, você tem o critério. Então é mais ou menos essa a importância. A mesma coisa, né, voltando ao início da conversa. Você vai comprar a geladeira, né? Será que qualquer uma te serve? Pode ser um frigobar ou você precisa de um freezer duplex? Veja o leque de alternativas que existem, né? Você está disposto a comprar algo baratinho
que você sabe que vai descartar logo, ou você quer uma qualidade, né? Você quer algo que vai durar muito tempo na sua cozinha. Esse exercício, quando você vai comprar uma geladeira, um televisor, um imóvel, você faz, mas raramente você faz para ações. Então esse é a reflexão que a gente deveria fazer. E não é no olho do furacão. No momento que o mercado está no desespero, caindo 2%, caiu pouco, né? Imagina naqueles dias de circuit break, né? Como é que você conseguiria tomar essa decisão com tranquilidade? Só tendo essa lista de compras, né? Lista de desejos. O que você gostaria de comprar? Sabendo que você tem o tempo a seu favor, né? É a mesma coisa um imóvel, né? Se você sai desesperado, você tem que desocupar o seu imóvel em uma semana e você precisa encontrar algum lugar para morar. A sua régua de critérios vai estar bem baixa, né? É a mesma coisa com ações. Dê tempo ao tempo. Vale do Rio Doce, é uma que me interessa. Confesso, perdi a onda, né? Perdi o momento em que ela valorizou. O primeiro semestre inteiro, olhando, né, a minha carteira, eu fiquei atrás do Ibovespa, porque eu não tinha uma bendita exportadora. Eu não estava com Vale, eu não estava com Usiminas, Gerdau, Suzano, todas que se beneficiaram com essa primeira pernada da reabertura, com o dólar alto, com as exportações em alta. Ok, né, a gente não vai acertar todas. Porém, Vale continua interessante. Ela chegou a 115 ou 120 reais. Hoje ela está em 75. Dentro do meu preço-alvo, ela é interessante. Eu poderia comprar ela agora. Porém, né, aí são outros elementos que entram na conta. Eu estou com caixa baixo, estou com pouco recurso para novos aportes. Posso esperar? Vamos esperar. Então, tenho ela no meu radar, porém, não tenho a pressa de entrar. Já perdi a principal pernada que Vale ofereceu, ficou para trás. Agora, a situação reverteu. Posso voltar e comprar Vale? Talvez, está lá no meu radar. Está dentre as 40 que me interessariam. Melhor momento teria sido lá em janeiro, isso não tem a menor dúvida. Se eu tivesse iniciado esse ciclo com Vale na carteira, estaria hoje muito mais feliz. Ok, mas aí também é um outro ponto, né? Quando a gente monta um radar de ações, dessas 40, escolher as 20 que vão entrar na carteira, em muitos momentos você vai ter 6, 7 boas escolhas para fazer, né? Todos os critérios atendidos, e você tem que escolher uma delas. A compra gradativa, ela também tem esse lado negativo. E aí você, no exemplo de Vale, você não escolheu Vale, e Vale começou a subir, o receio de você entrar no final da festa é grande. Né? Imagina, eu não entrei no começo, ela seguiu no meu radar, mas ela já estava ali por volta dos 90. Caramba, será que eu vou entrar agora no finalzinho da festa? Eu sei que a festa está animada, está todo mundo feliz lá dentro, mas eu vou entrar já no final, né? O som já acabando, eu vou entrar para limpar o salão? Não, deixa para depois, né? Um outro momento eu volto a considerar. E tem também uma consciência que você precisa ter, seja qual for o critério que você adotou, por melhor que seja, ele vai ter furos. O mercado é muito dinâmico. Eu lembro de 2 ou 3 anos atrás, Cielo. Nos critérios que eu adoto, Cielo entrou nas 40 melhores. E estava lá, eu comprei, eu recomendei para os assinantes comprarem. Em determinado momento, além da competição a se tornar muito acirrada, a empresa começou a mostrar muita dificuldade em conviver com essa concorrência, os preços caindo. Vocês lembram da guerra das maquininhas, né, que hoje está até um pouco mais tranquila. E o próprio CEO, em determinado momento, ele, além de reduzir os dividendos, ele sinalizou que não ia mais dar guidance de rentabilidade. Opa, se você não dá mais guidance de retorno da empresa, de crescimento futuro, é porque a sua convicção dentro da empresa é muito baixa. Naquele momento, né, ela era uma das top. A minha escolha foi: vamos realizar o prejuízo naquele ativo. A gente saiu, acho que a
6,50 e já tínhamos perdido um bom percentual do ativo. Hoje ela está valendo quanto? 2,30, 2,40. O exemplo aqui é para lembrar de que, por melhor que seja o seu critério, vão passar situações que aquela foto do momento não vai te ajudar a se livrar do problema. Você tirou uma bela foto, quem lembra de Cielo há 3 anos atrás, alta geração de caixa, margens altíssimas, posição de mercado relevante, boa distribuição, inovação, sempre trazendo uma tecnologia nova. Esse cenário ele mudou com uma rapidez que tornou aquela foto extremamente defasada. Hoje, se você comparar a foto de 3 anos atrás com a de hoje, é totalmente diferente. Então, o fato de você ter bons critérios e um bom radar, ele te ajuda, ele te reduz a margem de erro, porém vão aparecer situações que vão te surpreender, porque o mercado muda e as empresas também. Né? Já falei algumas vezes, né? Não existe empresa eterna. Né? Elas têm que ser eternas enquanto durem. Você vai aproveitar o bom momento, algumas vão ser empresas centenárias, outras não, outras irão desaparecer. Né? Então precisamos e termos essa vantagem. Né? Nós não somos o dono da empresa, somos pequenos investidores dentro de grandes empresas. Temos a flexibilidade de dizer, amigo, até logo, voltamos, quem sabe um dia. Né? Então, para a gente fechar nosso Café com Money de hoje, né? Quem assistiu parcialmente, depois eu subo no YouTube, no meu canal, então eu vou subir esse vídeo lá também. Mas a mensagem é simples. Tenha o radar de ações. Defina os seus critérios. Esse radar ele vai servir para você dar foco. Você ganha com isso em diversificação, você ganha em escolher as com maior potencial, escolher as que são adequadas ao seu perfil, saber o porquê entra e o porquê sai. E, obviamente, né, você vai também, com o tempo, já que você não está olhando 500 ativos, você vai conseguir aprender qual é a dinâmica de cada uma dessas empresas. Eu não digo que você vai se tornar um especialista, e essa pretensão é meio ilusória. Porém, quando você reduz o seu universo de observação, você consegue se blindar dos ruídos externos e pouco a pouco vai aprendendo um pouquinho mais sobre aquela empresa. Esse é um benefício. Né? E no momento de queda, você vai poder dizer, olha, está na hora, eu acho que posso entrar, o preço é atrativo. E não no momento do vulco-vulco, tentar comprar a primeira coisa que aparece, porque afinal tudo caiu, comprou. Não é caiu, comprou. Você tem que ter o seu critério. Então é isso, pessoal. Vou encerrando aqui, né, que daqui a pouco começa o meu dia por aqui também. Se vocês tiverem alguma dúvida, aí um colega já mandou aí algumas questões, eu fico à disposição. Se não, na quinta-feira, depois de amanhã, volto aqui para o nosso bate-papo, né? Sempre algum tema aí que me pareça relevante para a gente compartilhar. Isso aí, pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês. Valeu, Vitor, sempre junto aí. Um abraço aí a todo mundo que participou. Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Vamos juntos.